Salve, salve, meus queridos e amados irmãos. Fazia tempo que eu não dava as caras por aqui devido a viagens, devido a inúmeras outras circunstâncias que acabavam impedindo eu estar aqui, inclusive a saúde, né? Eu estou passando por alguns desafios bonitos, mas está tudo ótimo. Feliz demais de estar aqui nesta segunda-feira, aqui no DespertaCast, com um convidado mais que especial, e trazendo muita informação, muita coisa bonita sobre ensinamentos dos quais já muito discutimos. Nosso querido irmão Luiz, que ele é... bem, não vamos falar dele, porque ele tem muita coisa para falar e tudo que eu falasse agora não expressaria a verdade e a beleza que é este trabalho. Estou aqui para agradecer a presença sua, convidá-lo a deixar o like já, compartilhar, se inscrever no canal e fazer a gente crescer. Temos também o Instituto Jordelei, esse instituto que leva o meu nome, mas que não se trata de mim. Não se trata de ser um instituto do Jordelei, é um Instituto Jordelei, onde nós temos muitos terapeutas que podem te abraçar, te aconselhar e te conduzir pelas infinitas e belas terapias que existem. Inclusive, eu sou um dos terapeutas do Instituto. Onde você quiser agendar uma conversa fraterna, será muito bacana. Está sempre aqui nas descrições tudo. Instituto Jordelei. Ali nós temos tudo que você precisar. Outro ponto importante são as terapias trazidas pela Aqua. Aqua Quantum. A água além de água. Um estojo lindo pra caramba. Deixa eu arrumar aqui, porque este cenário novo que eu estou aqui é o cenário que eu tenho gravado para o Portal Paz. Hoje é um dia de muita gravação para o Portal Paz e estamos aqui. Este é o estojo, lindo pra caramba, extremamente bem produzido em todos os detalhes. Jordelei, mas está vazio, claro que está, porque a minha água está aqui. A minha garrafa que cria, que você coloca as ondas que você deseja. Eu estou usando agora o campo físico. Eu não vou conseguir pegar aqui, está escrito físico. E ainda vem este cartãozinho cheio de inúmeras outras frequências para que eu coloque na minha água. Ou seja, uma terapia em que você se trata se hidratando. Algo incrível que realmente mexe muito com as nossas moléculas. Uma garrafa extremamente bonita e através deste QR Code que está aqui no alto da minha cabeça, agora eu botei o dedo no lugar certo, aqui você consegue acesso direto a este produto maravilhoso de tratamento que você carrega para todos os lugares. É quase como ter o terapeuta aonde você for, ele junto contigo. Através desse QR Code, você pode ter acesso a este produto também. E muitas informações e muito aprendizado. Mas bem, vamos seguir agora aqui ao nosso plano de trabalho, a nossa entrevista incrível. Seja muito bem-vindo, meu querido Luiz. Muito obrigado, Jordelei, muito obrigado pelo convite. Uma boa tarde a você, a equipe e a todos os amigos aí do DespertaCast. A alegria é nossa. Nós estávamos agora aqui nos bastidores falando sobre inúmeras questões que tenho certeza que vocês pensarão, refletirão, alguns mudarão a forma de pensar, outros talvez ainda pelo hábito continuarão pensando e falando de forma como se tem usado normalmente. Sim, eu estou falando do karma, mas isso a gente vai falar mais adiante. Agora, nesse momento, meu querido Luiz Antônio, eu gostaria que você falasse para nós quem é você, seu trabalho todo, como que é, e principalmente que você possa nos contar sobre essa sua jornada pessoal que levou a se transformar num monge budista. Bom, meu nome é Luiz Antônio Luz Rodrigues, eu tenho 51 anos, ao contrário do que muitas pessoas às vezes até me perguntam, né? Eu não fui criança para um monastério.
Eu me formei em comunicação, depois eu fiz uma pós em gestão administrativa, e eu fui conhecer o budismo, né, já na vida adulta. E eu fui cada vez mais, no budismo a gente fala sobre colocar os pés na correnteza, né, se propor a atravessar para outra margem. E aí, uma vez que você coloca os pés na correnteza, você não consegue mais voltar. Mesmo a sua margem original estando ali, atrás de você. E aí eu comecei essa jornada que culminou com a minha ordenação como monge, no ano de 2016. Recente até. Sim. Pensando no tempo, é bem recente. Que foi na China, correto? Sim, eu me ordenei na República da China, né, também conhecida como Taiwan, em um monastério da escola chinesa, né, da tradição mahayana, da escola chinesa do budismo. Oh, coisa boa. Quais foram, Luiz, as maiores dificuldades que você enfrentou? Porque, bem, 2000, a gente está falando de 8 anos atrás. Sim. Então, foram 4 anos antes da pandemia, 4 anos pós-pandemia, ou seja, pandemia. Quais foram as grandes dificuldades de mudar hábitos, mudar a cultura, mudar a maneira de pensar para entrar numa nova vertente? Olha, é uma aventura que realmente você precisa ter muito a mente aberta, porque é tudo diferente, né? O idioma é diferente, a comida é diferente, a postura é diferente, enfim, tudo. Então você precisa ter essa mente mais aberta às mudanças. Se você tiver essa mente, é uma experiência extremamente rica, né? Você sair do seu é quase como ir para outro planeta. E tiveram as suas dificuldades, claro, mas eu acho que se você compreender que tudo isso te enriquece, tudo isso te fortalece, tudo isso constrói o seu caminho, eu só consigo olhar com gratidão esse período que eu fiquei lá, mesmo tendo dificuldades práticas mesmo, coisas do dia a dia. Mas o que eu aprendi, com certeza eu carrego comigo até hoje e vou carregar para sempre. Quais foram as experiências mais marcantes durante esse tempo lá no monastério? Olha, eu acho que você conseguir, né, perceber o quanto você consegue viver com menos, né? O quanto no monastério você, na sua cama, não tem colchão. E é uma coisa que, se a gente que sempre dormiu num colchão pensa, parece uma coisa inalcançável, parece algo difícil de se viver, mas quando você tem aquela realidade, você se adapta e vive daquela maneira. Então, você se percebe uma pessoa mais simples, você se conecta mais com a sua essência, e isso acaba se tornando causas e condições para que você consiga realmente se conectar com o ensinamento, se conectar com a proposta do monastério. E, como eu falei, acaba sendo muito rico toda essa experiência, né? A riqueza não está só no conforto. Os problemas, as dificuldades também enriquecem a vida. A gente costuma olhar para as coisas de uma maneira muito dualista. E, na verdade, não. Na verdade, toda experiência de vida ela é muito rica. Se você estiver aberto a entender que o quanto o desconforto te ensina, o quanto o medo, né? Medo, no caso, assim, você está num lugar em que você não fala o idioma, embora a maioria das pessoas falasse inglês, você conseguia se comunicar. Mas você, de repente, tinha que estar em evidência, e eu, por ser brasileiro, eu estava em muita evidência no monastério. E você tem que lidar com esse medo, né?
E a partir do momento que você entende o quanto isso é rico, o quanto isso ajuda a te construir, passa a ser muito, muito, muito gratificante. Como eu falei, é uma experiência, é uma vivência que eu vou levar para sempre comigo. Eu sou um bebê em relação a isso, mas esse ano eu vivi uma iniciação também, onde eu tive que me despir de hábitos normais nossos aqui, entre eles dormir numa cama, dormir no colchão, dormir numa esteira. Foram 97 dias, mais 23, por aí. E foi uma experiência exatamente como o senhor se referiu. É uma experiência que muda, a gente não volta mais para o mesmo lugar que nós estávamos antes. E isso não quer dizer, né, que, mas então, hoje você dorme num colchão, mas não é sobre isso. Hoje eu durmo num colchão, mas eu sei que eu não dependo daquilo. Né? Então, a experiência que você passa no monastério não significa que você vá adotar aquela vida para sempre. Né? Inclusive, é um monastério muito rico, né? E quando você passa pelo processo de aprendizado e você se torna um monge, você vai ter um certo conforto que o monastério lhe provém, mas você sabe que não precisa daquilo. E isso é libertador. Então, hoje eu tenho uma cama, mas, né, a impermanência impera no mundo. Se amanhã as condições forem diferentes e eu não tiver mais uma cama, eu sei que eu não preciso daquilo, que eu posso dormir sem uma cama. Eu estou falando o exemplo da cama, mas assim, são N situações que acontecem. E isso é um grande aprendizado. Perfeito. Coisa linda isso. Quanto tempo o senhor ficou lá no monastério da China? Olha, no primeiro período eu fiquei 1 ano direto, né? Na verdade, o meu processo de ordenação, ele foi atípico, né? Por eu ser estrangeiro. Então, os ensinamentos em inglês, tinha que ter um outro tipo de vivência, né? Uma adaptação cultural, entender a cultura, entender o mindset, não só do monastério, como dos discípulos chineses, que é completamente diferente dos discípulos brasileiros. Na verdade, eu nem tinha idade para me ordenar. O meu primeiro contato com o monastério, né, eu havia deixado o mundo corporativo e eu já frequentava o monastério, e a minha ideia era ter uma vida de cultivo. Eu sabia que eu não tinha idade. Inclusive, na época, quando eu fui recebido, me propuseram até um vínculo empregatício, né? Um salário. E eu disse, não, eu não estou aqui pelo dinheiro. Eu estou aqui para cultivar algo. E aí aconteceu do monastério completar 50 anos e, como parte, né, das comemorações dos 50 anos do monastério, eles resolveram abrir uma exceção para os discípulos mais antigos, que já tinham ultrapassado a idade de 35 anos, participar da ordenação, né, do processo de ordenação. E a abadesa, na época, me chamou e eu lembro as palavras que ela usou foram assim: as portas abriram, quer entrar? E aí eu acabei me ordenando, mas é interessante. E depois, né, eu descobri que isso até me ajudou, essa minha postura inicial, porque as pessoas romantizam muito a vida monástica. As pessoas acham que quando você coloca um manto, automaticamente você se desapega de tudo, automaticamente sua mente se clarifica. As pessoas romantizam que a vida monástica é muito tranquila, né? E não, né? É uma vida de muito trabalho e é uma vida em que você tem que lutar constantemente com os seus padrões mentais. Não colocar um manto não te livra da raiva, não te livra da ignorância, não te livra da cobiça.
é um processo, né? Na verdade, em alguns momentos, o manto até atrapalha, né? Porque existe uma idolatria até pelo manto, né? O meu crachá estava escrito venerável antes do meu nome. E eu não sou venerável, nem o Buda era, se a gente se conectar com os ensinamentos originais dele. Então existe um certo romantismo. Então muitas pessoas procuram o monastério assim, olá, bom dia, então, eu quero virar monge. E não foi o meu caso, né? Eu já conheci o monastério, eu sabia como as coisas funcionavam, e eu não tinha idade, então eu nunca cheguei com essa proposta. Foi algo que foi sendo desenvolvido. E depois, já como monge, foi quando as pessoas me falaram isso, falaram, olha, o seu caso, as portas se abriram justamente porque você não tinha ímpeto. Duas perguntas para lhe fazer. A primeira, como começou esse processo? Porque acabaste de falar que o senhor era do mundo corporativo. Sim. E aí, que momento vou virar budista? É assim, como 99% dos brasileiros budistas, né, eu não aprendi isso em casa. O budismo no Brasil, né, que foi uma das diferenças que eu percebi na Ásia, né, na Ásia a pessoa nasce numa família budista. E no Brasil não, né? Então eu fui conhecer na minha vida adulta, né, mas ainda jovem, né? Quando ali você acaba de deixar a universidade, enfim, eu comecei a ter contato com alguns ensinamentos do Buda, principalmente com a história do Buda. E isso sempre me atraiu. Eu sempre vi muito sentido na palavra do Buda, nas palavras do Buda, perdão. Mas, por outro lado, né, no Brasil, a gente acaba tendo contato com um budismo muito ritualístico, que flerta até com a supersticiosidade, e, de certa maneira, isso não conectava comigo. E anos mais tarde, né, eu me mudei para São Paulo, e lá eu pude ter mais contato com o budismo religioso, e o budismo chinês, né, naquele período, ele me pareceu muito mais racional. E realmente, se você comparar com outras escolas, ele tem um viés mais racional. Com o passar do tempo que eu fui vendo que essa racionalidade também não era do Buda, né? Mas, enfim, isso me levou ao budismo chinês. E de frequentar, né, o monastério, eu fui criando vínculo com a comunidade, me tornei voluntário, e isso foi ficando cada vez mais forte. E quanto mais eu via sentido nas coisas dentro do monastério, mais o mundo fora do monastério fazia menos sentido. Claro, eu ainda não tinha uma visão completa do que era o budismo com o seu viés religioso, ritualista. Mas, como eu falei, né, nós somos feitos de camadas que vão se sedimentando. Então, naquele momento, isso foi muito importante. Eu não olho para isso como eu tendo feito um juízo errado ou tendo me enganado. Era a minha realidade naquele momento. E naquele momento aquilo fez muito sentido. Claro, quando você põe os pés na correnteza e começa a caminhar, você vai se aprofundando, você vai estudando. Aí vão entrando também a questão cultural, né? A questão de eu ser brasileiro. E eu fui percebendo que algumas coisas, alguns propósitos meus não seriam viáveis dentro do monastério e eu acabei saindo. Mas eu não olho para esse período de maneira alguma com arrependimento, muito pelo contrário. Eu nutro uma imensa gratidão por tudo isso que eu passei lá. Mas foi isso, foi assim que eu acabei me tornando. E aí, para emendar com o que eu tinha falado antes, né, aí chega um ponto que o mundo lá fora não fazia tanto sentido, e eu pedi para viver no monastério, assim,
sem a pretensão de me ordenar, apenas tendo uma vida de cultivo. As causas e condições é que foram muito favoráveis para que eu pudesse ter a experiência de ser um monge formalmente ordenado, né? Hoje eu ainda me considero um monge, mas hoje eu não tô mais vinculado, mais preso a nenhum tipo de escola, de preceitos, como eu falei, que hoje eu enxergo que não são do Buda. Claro. O senhor ressaltou algumas vezes aqui sobre a idade para fazer a ordenação sacerdotal. Como que funciona essa idade? O senhor era muito velho ou era muito novo para a ordenação? Não, eu já tinha passado. E essa idade, né, não é algo próprio do monastério, né? Cada monastério vai trabalhar ali com as suas regras. Mas eu já estava com 40 anos, né? E a idade mínima para se ingressar era 35. Então eu sabia dessa regra. Então não foi as causas e condições muito favoráveis e a porta se abriu. E eu me sentia pronto e entrei. Ou seja, quando é para ser, não tem jeito, né? Acontece. Tudo é regido por causas e condições, né? Elas determinam, e elas foram favoráveis, e tudo conspirou para que eu tivesse início nessa jornada. Nesse processo do budismo, o senhor falou em preceitos. Poderia nos falar quais são alguns dos preceitos que um monge budista tem? Olha, como eu falei, né, isso vai variar de escola para escola, de monastério para monastério, e muitos preceitos, né, hoje eles acabam não fazendo mais sentido. Então, muitos acabam sendo deixados de lado, né, porque o mundo mudou, né, hoje o mundo é muito diferente daquele que o Buda viveu. Mas os preceitos basicamente são as regras, né, monges e monjas, eles têm alguns preceitos que diferem, né, dos homens para mulheres, mas ao todo eles passam de 500 regras que você tem que cumprir. Como eu falei, algumas caíram em desuso, né, mas algumas ainda existem. Mas durante o meu estudo eu fui vendo que o próprio Buda, durante a sua vida, revisou muito desses preceitos. E na verdade é um caminho pessoal. Eu acho que a pessoa não tem que estar presa a um preceito, ela tem que estar presa aos seus próprios preceitos, né? Por exemplo, o não matar. No budismo chinês, isso se estende a ponto dele ser vegetariano. Então, no budismo chinês, pratica-se o vegetarianismo porque o não matar, ele é levado a esse ponto. Hoje, na minha vida, eu não me alimento de animais, mas quando eu vou na casa da minha mãe, que é aí no alto dos seus 82 anos, se ela me servir um prato à base de animal, eu vou comer. Eu não me sinto no direito de falar para ela cozinhar outra coisa para mim. Então, eu acho que essa é a minha proposta quando eu saí do monastério, é mostrar para as pessoas que o caminho pode ser flexível. E respeitoso. Exatamente. Eu acho que tem muita coisa importante em jogo, do que uma simples questão de preceitos. Claro, você precisa ser honesto consigo mesmo. Uhum. Então, isso é importante. Mas não ver isso como sendo um dogma. O budismo não é uma religião dogmática. Aliás, isso acabou sendo até um grande problema para o budismo, né? Porque hoje ele está aí incrustado de coisas que são muito alheias, vão até contra o que o Buda realmente ensinou. Mas eu acho que é isso, é um caminho individual e é um caminho que tem que ser percorrido da forma mais honesta, mais contemplando o todo, né? Não apenas você tá ali olhando o seu lado, como eu falei. Esse exemplo que eu dei
é um dos muitos que eu vivencio hoje depois que eu saí do monastério. Perfeito, perfeito. Qual é a diferença gritante assim que tem quando sai de um templo? Uma coisa, por exemplo, é eu estudar budismo no Brasil, porque tem o brasileiro, ele tem uma condição natural de abrandar, de acomodar, de trazer dogmas de outras crenças que vierem e vai colocando tudo dentro. Mas qual foi o maior obstáculo, por exemplo, de viver o budismo na sua raiz, dentro daquele padrão daquele templo que o senhor estava, e depois chegar no Brasil e encontrar talvez até várias ideias diferentes dentro do mesmo lugar? Na verdade, eu não sei se eu usaria o termo obstáculo, né? Mas com o tempo eu percebi, né, que lá dentro do monastério eu também não estava no budismo original. Na verdade, esse budismo original eu estou buscando. O budismo deixou a Índia já cheio de coisas que não era do Buda. O que o Império Romano fez com o cristianismo, o Império Maurya fez com o budismo. Então você teve um Buda que passou toda a sua vida se opondo à religião vigente, né, que tinha um sistema de castas, que oprimia as mulheres. Só que as palavras do Buda não foram anotadas em loco. Elas foram transmitidas oralmente. Séculos depois, elas começaram a ir para o papel. E elas já foram para o papel recobertas de práticas que eram da religião védica. Então, o budismo já sai da Índia, eu vou usar o termo contaminado, tá, pessoal? Mas é muito entre aspas. Ele já sai da Índia com esses aspectos que não eram do budismo. E minha busca de vida está sendo essa, buscar esse budismo do Buda. E aí o budismo chinês, ele está cheio de práticas confucionistas e taoístas. O budismo japonês, você tem o shintoísmo ali. O budismo tibetano, você tem o Bon, né, e outras religiões primitivas do Tibete. O budismo que foi para o sudeste, né, você pega o budismo que eles dizem que é o mais próximo do Buda, é o mais próximo que saiu da Índia, não do Buda. Eles também têm aspectos ali, o culto aos natis, aquilo não era do Buda. E aí, quando eu vim para o Brasil, né, na verdade, o que eu comecei a notar no monastério não era nem a questão da vida monástica, eram os discípulos. Na Ásia, você ensina para alguém que aprendeu budismo no berço. Então, quando eu participei de retiros, né, trabalhando no monastério, eram retiros que as pessoas não iam para aprender budismo. Eram retiros que as pessoas iam para praticar. E aí toda aquela disciplina rígida, né, que vem do confucionismo, também não vem do Buda, fazia sentido para as pessoas. Então, assim, eu não vim aqui aprender budismo, eu vim aqui ficar 5 dias acordando de manhã, daqui 5 minutos eu tenho que estar numa fila, então eu não tenho tempo para cultivar a minha vaidade, eu preciso comer de uma maneira ritualística, eu preciso andar de uma forma ritualística, tudo é feito em silêncio. Não estou lá para aprender budismo. Budismo eu sei, minha avó me ensinou. Eu vim lá para fazer essa prática. E aí, quando eu vim para o Brasil, né, quando eu percebi isso lá, eu tinha a esperança de no Brasil tentar fazer alguma coisa diferente, mas não aconteceu, né? E aí é simplesmente uma diferença cultural, né? O monastério ele está no Brasil para atender a comunidade chinesa. Claro que os brasileiros são bem-vindos, mas eles não vão deixar de atender, de mudar o jeito de lidar com a comunidade deles para atender os brasileiros. Então eu via aqui no Brasil o mesmo modelo de retiro, só que para um público que não era budista. Então as pessoas queriam aprender, queriam conhecer o budismo. E aí eles caíam num programa aonde, você tem que sentar assim, você tem que ficar em silêncio,
você tem que andar dessa maneira, você tem que comer dessa maneira. E as pessoas não se conectavam com isso. E, como eu falei, eu achei que eu teria causas e condições para mudar isso, mas não tinha, era muita arrogância da minha parte achar isso. O único brasileiro do monastério. Claro que eu não ia conseguir isso. E aí eu decidi sair para essa minha busca pessoal aí de tentar trazer o budismo para o brasileiro antes de falar de preceitos, qualquer outra coisa, trazer os ensinamentos originais do Buda. Eu acho que eles devem ser o ponto de partida. Perfeito, perfeito. Nós estávamos falando antes sobre algumas terminologias que o Ocidente abraçou do Oriente, mas que colocou na sua roupagem ocidental, né? E que são padrões muito diferentes. Como nós estamos falando do karma, palavra tão usada e tão, acredito eu, que deturpada em relação às suas origens. O que o senhor tem a nos dizer sobre isso, por favor? Eu acho que esse exemplo é muito rico, perfeita essa colocação. Eu acho que talvez dentre a terminologia budista, eu acho que a palavra karma é a mais conhecida, mas talvez seja o termo que as pessoas menos conhecem. As pessoas ouvem, a gente ouve muito assim, isso é meu karma. Não, isso não é seu karma. Isso é o fruto do seu karma. Outra coisa, né, as pessoas associam o karma a um castigo divino, a uma sina, ao destino. No budismo não é sobre isso. No budismo não tem nada escrito. Não tem o destino, ninguém te castiga. A palavra karma, ela vem do sânscrito e ela significa ação. Simples assim. É uma ação. E aí, né, tudo bem, o nosso eurocentrismo acredita Newton no século XVII, mas o Buda, né, 2000 anos antes do Newton, falava sobre toda ação gera uma reação, né? Na verdade, assim, eu estou brincando, né? A lei de Newton ela é muito engessada. Ela simplesmente fala que a ação é na mesma proporção, porque o Newton está falando de forças físicas, né? Ele não está falando da mente. Mas o Buda não ensinava o karma como uma reação proporcional à ação. Na verdade, o que vai determinar, no budismo a gente chama de retribuição kármica, tá? O que vai determinar uma retribuição kármica são 3 fatores, na verdade. A força com que essa ação é cometida, a frequência com que essa ação foi cometida e, principalmente, a intensidade que essa ação é cometida. A intenção, perdão. Força, frequência e intenção. Então, primeiro, ação. Ação, ela pode ser boa ou ruim. Então, karma pode ser bom ou ruim. O que você vai receber de volta das suas ações? Vai depender do quanto ela foi incisiva, do quanto ela é frequente e de quanto ela é intencional. E aí a gente percebe isso se descortinando em toda a nossa vida. Em algumas aulas minhas, né, ali entre um grupo fechado de brasileiros, eu dava um exemplo, né, que, claro, se alguém do monastério visse, eu talvez fosse expulso. Mas eu falava, pessoal, é o seguinte, vamos fazer um exercício mental. Vamos imaginar 2 grupos de pessoas lá na Avenida Paulista. Um grupo de pessoas vai falar bom dia para os estranhos. O outro grupo de pessoas vai mostrar esse dedinho aqui do meio, que eu não vou mostrar aqui no seu canal, tá? Fique à vontade, está liberado. Muito obrigado. Um grupo vai ter uma retribuição kármica, o outro grupo vai ter outra. Mas essa retribuição vai ser a mesma? Vamos pegar esse grupo de pessoas que estão falando bom dia. Parte dessas pessoas vai falar bom dia para todo mundo.
Parte dessas pessoas vai falar bom dia de forma esporádica. Parte dessas pessoas vai falar um bom dia olhando nos olhos das pessoas. Parte dessas pessoas vai falar um bom dia despojado. Parte dessas pessoas vão falar bom dia com o celular no ouvido, quer dizer, talvez nem seja para aquela pessoa. E do outro lado a mesma coisa. E aí você vai percebendo retribuições kármicas diversas acontecendo. Por quê? A ação depende do quanto ela é frequente, do quanto ela é incisiva e do quanto ela é intencional. E o outro lado, o pessoal que está lá mostrando o dedinho do meio para as pessoas, é a mesma coisa. E aí, isso quebra o conceito, porque o que as pessoas questionam na lei do karma? Eu fui bom, mas recebi maldade em troca. Causas e condições. Você pode falar bom dia para uma pessoa que teve um dia péssimo e ela não vai te falar bom dia. Você pode mostrar o dedo do meio para uma pessoa que teve um dia excelente, ela vai olhar, vai sorrir para você. Então, a retribuição kármica, ela também está relacionada a causas e condições do ambiente, as causas e condições de cada pessoa. Há uma profunda interconexão entre tudo. E a gente não pode desconsiderar isso. Então, nós não podemos engessar os ensinamentos do Buda como o karma é normalmente engessado. Então, a gente vê, né, de vez em quando na internet, o motoqueiro passa, bate no retrovisor do carro e cai 5 metros adiante. O pessoal, olha a lei do karma. Isso é causa e condição. A gente não sabe o quanto, a gente não sabe se ele bateu intencionalmente, a gente não sabe se ele bate em todo o carro. Eu falei de motoqueiro, né? Imagina que a pessoa resolva cruzar o sinal vermelho com uma moto. Se a pessoa fizer isso todo dia, ela vai ter a retribuição kármica dela. Mas se ela fizer uma vez na vida, pode ser que não. Ou pode ser que sim. É essa interconexão que a nossa cultura tem dificuldade para lidar. O budismo é uma religião muito diferente das religiões abraâmicas. E a gente costuma tentar enquadrar os ensinamentos do Buda no que a gente já conhece. E aí, ou nós não entendemos o budismo, ou nós acabamos desenvolvendo uma ideia errada do que é o budismo. Não sei se eu fui claro ou fiquei viajando aqui. Claríssimo, não, claríssimo demais. Deixa eu fazer uma pergunta, depois eu já trago uma pergunta da Karen aqui. Se discute muito sobre karma e dharma. Na visão do budismo, qual é a diferença entre o karma e o dharma? Dharma, ele tem 2 grafias, o Dharma com D maiúsculo. Isso é uma referência a tudo que o Buda ensinou. Todos os ensinamentos do Buda são o Dharma. E você tem a grafia com o D minúsculo, que aí o Dharma seriam todos os fenômenos. Tudo. Então, isso é muito importante quando a gente ouve essa questão, porque a gente pode falar que a impermanência permeia todos os dharmas. A gente está pensando em todos os fenômenos, né? O Buda falava de impermanência, e há 100 anos atrás a gente entendeu que o nosso universo é impermanente. E o Buda já falava sobre isso, né? E nem o nosso universo vai durar para sempre. E por que eu acho que eu vou durar? Por que eu acho que eu vou ter uma alma que vai durar para sempre? Nada vai durar para sempre. Então o Dharma, né, que também às vezes as pessoas entendem como sendo o oposto do karma. Eu já vi esse tipo de comparação, mas não. O karma é uma ação. Como eu falei, dependendo do modo como essa ação é feita, você vai ter uma retribuição à altura. E o Dharma são os ensinamentos do Buda, quando grafados em letra maiúscula, e todos os fenômenos que envolvem fenômenos concretos, físicos, abstratos, são o Dharma com a letra minúscula.
Que grande diferença, né? Porque aqui, no modo mais grosseiro que se tem, Dharma é bom, Karma é ruim. Sim, mas Muito bem. é a nossa realidade, né? O budismo é A sobre nossa isso, é realidade. sobre a realidade. Eu, às vezes, falo que o budismo é sobre entrarmos em acordo com a nossa realidade. Então, é isso, a gente tem esses conceitos, e por isso esse é o meu propósito. Não é nem o meu propósito, assim, do meu ensinamento, das minhas redes sociais, é o meu propósito de vida. É conseguir, para o máximo de pessoas possível, traduzir esse ensinamento original do Buda. Perfeito, perfeito. Foi muito bem explicado tudo que o senhor nos trouxe aqui. Mas eu vou trazer uma pergunta de uma ouvinte aqui, que é da Karen K, que reflete bem essa ideia de karma como algo ruim, né? E aí ela pergunta: boa tarde, Luiz Antônio. Pergunta: nós trazemos resgates kármicos dos nossos antepassados? Gratidão. Sim, nós trazemos sob a forma de um karma coletivo. Quando eu tive na Ásia, isso ficou muito claro para mim. É uma sociedade muito diferente da nossa. É uma sociedade voltada para o coletivo. Você põe o pé na rua, não é mais você. E a gente aqui tem uma sociedade que não é voltada para o coletivo, é uma sociedade voltada para o individual. E isso é passado de geração para geração. Então, aqui você vê o seu lado, mesmo você estando num ambiente público. Então, eu moro num condomínio. Só eu tenho filhos no condomínio. Eu vou na reunião de condomínio e falo que a gente tem que construir um playground. Não, eu tenho que perguntar, pessoal, quem aqui tem filhos? Se eu ver que isso é para o coletivo, porque eu moro num condomínio, eu proponho isso. E isso na Ásia é muito evidente. É uma sociedade voltada para o coletivo. E aí, quando eles têm problemas coletivos, como foi o caso da pandemia, se vocês pesquisarem os números da pandemia em Taiwan, lá sim foi só uma gripezinha. É um karma coletivo. Isso foi passado das pessoas, de pessoa para pessoa, de geração para geração. Por exemplo, em Taiwan, na China, de maneira geral na Ásia, eles não tiveram a escravidão. Então, quando eles encontram uma pessoa preta, existe uma curiosidade, mas não existe aquele viés racista que aqui, infelizmente, a gente ainda tem. Isso é o karma que os nossos antepassados nos transmitem. Claro, se você acreditar em renascimento, a gente pode até ver que algumas coisas que são plantadas e que o resultado vai vir gerações à frente, a gente pode até enxergar aquela mesma pessoa que ajudou a plantar sofrendo aquilo. Por exemplo, o Brasil é um lugar muito impune. Então, de repente, você vê aí pessoas que cometeram crimes, mas que por condições sociais e financeiras não são punidas. Mas que valor essa pessoa transmitiu para os seus filhos? Se não houver uma quebra, esses filhos vão seguir nessa dinâmica. E seus netos e seus bisnetos. E aí, se você acreditar em renascimento, pode ser que o dia que a conta chegue, seja você mesmo lá na frente recebendo isso. Tá? Karen, se eu não te respondi direito, você escreve aí, por favor. Boa. Quais são suas metas e projetos agora para essa nova fase? Bom, eu estou nas redes sociais, né? Eu estou produzindo vídeos,
mas eu não vou dizer que eu tenho a pretensão de fundar, né, de construir o que seria o budismo brasileiro. Mas eu quero capinar o terreno. Eu acho que essa é a minha função. E é interessante porque tem muitas pessoas abraçando essa ideia. Nós não temos ainda o budismo brasileiro. E eu gostaria muito que esse budismo não fosse enraizado em um budismo de outras culturas. Que, como eu falei, tem ensinamentos válidos, tem ensinamentos maravilhosos que transformam a vida das pessoas. Mas tem muito mais coisa ali do que o Buda realmente ensinou. Então, eu estou buscando por esses ensinamentos originais do Buda, que na verdade não são muitos. As pessoas falam, nossa, mas o Buda ensinou por 45 anos. Ele não dava um ensinamento diferente todo dia. O Buda, ele lutava contra o sistema de castas, então ele fazia questão de ensinar todas as pessoas, até as pessoas que eram banidas do sistema de castas, que a sociedade dizia que você não podia nem olhar para essas pessoas, o Buda ensinava essas pessoas, inclusive as ordenava monge. O Buda ensinava para as mulheres, né? Na sociedade em que ele viveu, a mulher era um bem material, literalmente. Então o Buda, ele transmitia o mesmo ensinamento de maneiras diferentes, de acordo com as causas e condições do seu público. Então não são muitos ensinamentos, são ensinamentos simples. E aí são esses ensinamentos que eu busco trazer para as pessoas. Não ensinamentos ali sitiados por dogmas, por coisas que, como eu falei, foram construídas depois do budismo, depois do Buda. Aqui, aproveitando essas perguntas, a Ludmila trouxe aqui uma. No budismo brasileiro existe a Sutra Sagrada em português? Lembrando ter ido quando criança, mas tinha que recitar os mantras em outra língua. Ela não faz sentido para ela. Eu te entendo, Ludmila. Eu via isso o tempo todo acontecendo, as pessoas indo buscar pelo Buda e não encontrando outra coisa no lugar. Bom, sutras, né? A Ludmila cita o termo sutra. Sutras são as escrituras, né? Os textos budistas. E alguns textos começam com a seguinte frase: assim eu ouvi. Esses textos, em tese, seriam os originais transmitidos pelo Buda. Mas, na verdade, assim, nenhum desses textos carrega essa sacralidade. Porque esses textos, eles têm coisas, eles foram escritos séculos depois. Então, são textos que você encontra o ensinamento do Buda, mas encontra um monte de coisa ali alheia ao ensinamento do Buda. Infelizmente, algumas coisas preconceituosas, sexistas, nesses textos a gente encontra. Mas o ensinamento do Buda está ali escondido em algum ponto. Eu acho que a sacralidade está na prática, não está no ritual. Na prática que eu digo no dia a dia. Né? Os ensinamentos do Buda são sagrados, mas eles são sagrados quando você pega aquele ensinamento e aplica na sua vida, senão ele não tem sentido. O Buda diz que tudo é impermanente. O que tem de sagrado nessas palavras? Nada. Mas quando você passa a valorizar as pessoas à sua volta, contemplando que elas não vão estar ali para sempre, aí reside o sagrado. O Buda diz que todas as coisas estão interconectadas. Só palavras. Pode estar em português, em chinês, em sânscrito. Mas quando você passa a cuidar do planeta pensando nisso, né, quando você percebe
que os outros animais também são dignos de respeito, que eles não estão para nos servir, aí esse ensinamento se torna sagrado. Então, nessa minha busca, eu não estou conferindo essa sacralidade a nada. Eu tenho as imagens do Buda aqui no meu cenário. Essa imagem me serve para que eu me lembre do que o Buda ensinou. Mas elas não são sagradas. É um pedaço de resina. Se ele cair e quebrar, ele vai para o lixo. Se ele cair no meu pé, ele ainda vai ouvir um palavrão. Muito bom. Sagrado tá no que essa imagem me remete, no que ela me faz lembrar. Desculpa a piada. Não, foi maravilhosa, foi maravilhosa. Não, porque as pessoas têm a ideia de que quando a gente se envolve em algo sagrado, faz com que a gente vire seres diferentes. E isso Sim. não é verdade. A gente O que não eu falei no perde a início, essência. né? Desculpa. É o que eu falei no início, né? As pessoas acham assim, eu quero virar monge budista, eu vou colocar um manto e pronto. Não. É a prática diária. Não é o objeto que lhe confere isso. Como que é, por exemplo, hoje ainda são poucas mulheres dentro dos templos como monge, né? E o senhor vê uma tendência disso mudar ou algumas leis não permitem? Na verdade, no budismo do norte, né? Aquele que foi para a China, para o Tibete, para a Coreia, para o Japão, ali a presença de mulheres é muito forte. No budismo do sul, não. No monastério que eu me ordenei, mais de 80% são mulheres. Uau. Então, na Ásia, né, às vezes, nós nunca vamos saber, né, mas quantas procuraram, às vezes, o monastério para fugir de um sistema patriarcal até. A gente não sabe. Mas elas são acolhidas. A questão é, até certo ponto, né, quando você olha a liderança máxima, ela sempre foi, é e sempre será um homem. Então, que também é algo que o Buda lutou tanto contra. O Buda, quando ele ganhou seu segundo monastério, em Saravasti, ele colocou uma mulher para coordenar a construção. Imagina o que foi isso numa sociedade onde a mulher era um objeto. Quando eu falo um objeto, pessoal, não é uma figura de linguagem, tá? A mãe do Buda morreu, o pai do Buda foi lá no sogro e pediu uma reparação. Falou, sua filha morreu, e aí? O que aconteceu? O sogro deu outra filha para ele. O Buda foi criado por uma tia. Então, esse era o papel da mulher naquela sociedade. E aí o Buda vai e me coloca uma mulher. Tem gravuras, né, que retratam isso, ela dando ordens para engenheiros, para construtores, para fornecedores. O Buda, ele foi muito subversivo. O Buda não foi morto porque ele era filho de um rei, né? Seria um incidente diplomático matá-lo. Mas, senão, com certeza, ele teria sido morto. E aí você vê, mas de novo, é cultural, né? O confucionismo, ele é patriarcal. A mulher é colocada no segundo plano. E aí isso vai se refletindo em todo o budismo que se espalhou pelo mundo através da influência do confucionismo. E aí outros países, pior ainda, né? A mulher nem consegue, talvez, se ordenar no grau máximo de ordenação, né? Que na verdade eu me ordenei em 2016, mas eu atingi o último degrau em 2019, janeiro de 2019. E algumas tradições, a mulher para ali no primeiro. Caramba. Meu querido irmão Luiz, a gente tem papo para conversar o dia inteiro se deixar aqui, mas infelizmente o nosso tempo aqui ele é contado.
eu deixo, em nome do Portal Paz, que é o canal do qual eu criei, sou o diretor também, eu deixo as portas abertas para quando o senhor quiser ir lá falar sobre budismo, ficar à vontade de nos ensinar muito sobre a filosofia, sobre tudo. E que será uma honra e um prazer muito grande recebê-lo, não só online, como presencialmente também na nossa sede. Mas agora, o senhor poderia fazer considerações finais? Bom, primeiro agradecer, né? Jordelei, agradecer pelo espaço, agradecer pela forma como você conduziu isso, de uma maneira muito informal, né? Talvez as pessoas viram, né, pela forma como eu falo, porta aberta, né? Eu sou do interior, então eu valorizo muito esse tipo de contato humano. Gostei muito das pessoas me chamarem pelo meu nome, né, sem me chamar de venerável. Bom, para você que está tendo seus primeiros contatos com o budismo, para você que já está nesse caminho, eu queria deixar uma reflexão / um conselho, né? A gente vive num mundo hoje onde nós condicionamos todo tipo de evolução a uma conquista. Então, a evolução profissional. Eu vou conquistar um bom salário, eu vou conquistar liderança, né? Assim a gente lida com tudo, né? A evolução pessoal, eu preciso conquistar um amor, uma família, patrimônios. Então, para você que está aí se aventurando pelo caminho do budismo, tenha sempre em mente que o caminho da budeidade é um caminho onde nós não conquistamos coisas. É um caminho onde nós nos desfazemos de coisas. O Buda, o maior ensinamento do Buda foi o seu primeiro ensinamento. Se depois daquele ensinamento ele tivesse morrido, já valia. Quando ele se iluminou, ele disse assim: tudo que eu consegui, tudo que eu atingi, está ao alcance de todas as pessoas. Ele não só estava descendo de um pedestal, né, e vindo para uma condição humana, como ele estava elevando toda a humanidade à condição de Buda. Então nós já somos pessoas iluminadas. A iluminação já está dentro de nós. Nós não enxergamos porque nós estamos cobertos por carapaças de apego, de raiva, de ignorância. E o caminho da budeidade é nós irmos nos desfazendo dessas coisas. E aí nossa luz aparece. De novo, né, é um conceito aí do Ocidente, de acumular. Eu preciso acumular, é uma corrida que eu vou conquistando coisas. Não, meus amigos, é uma corrida onde nós vamos nos desfazendo de coisas. Se desfazer da nossa maldade, se desfazer do nosso ego. Não que o ego seja ruim, porque afinal de contas é o ego que nos constrói, mas daquela parte nociva que muitas vezes tem em nós, né? Do eu. Do eu. Se desfazer do eu, né? Sabe, quando Raul Seixas cantava assim, das telhas eu sou o telhado, é isso, nós não somos telha, nós somos telhado. Vamos nos desapegar desse eu, né? E é muito difícil no Ocidente, a gente tem esse eu quero perpetuar, eu quero virar uma lápide, nem que embaixo ali tem uma carne podre, mas eu quero meu nome, eu quero prosseguir, né? Eu quero construir uma pirâmide para eu ficar. Não, pessoal. Vamos nos desfazer. E a gente termina. Nós não somos telha. E dá para terminar também citando o Raul. Eu sou tudo e eu sou o nada. Exatamente, o início, o fim e o meio. Cara, que coisa Ainda linda. bem que a gente não falou disso no começo, senão a live tinha sido sobre Paulo Seixas.
Nossa, eu sou fã demais do Raul. Botou ali, a gente vai ficar horas. Mas aí já fica agendado para a próxima a gente começar a live com o Raul. Ótimo, foi Com muito Gita. rico. Obrigado pelas perguntas, tá, pessoal? Muito obrigado a todos. Meus queridos irmãos, muita luz a todos vocês. Tivemos um convidado mais que especial que nos fez reviver todo as buscas incessantes que eu sei que nós todos aqui estamos fazendo, por vezes no budismo, por vezes no hinduísmo, por vezes no cristianismo, por vezes no espiritismo, por vezes em inúmeras outras crenças. E veja que não é a bandeira que nós carregamos, mas é aquilo que a gente busca para trazer luz para nós. Se pensarmos em bandeira, então, que seja a luz, o estandarte, o mastro que carregará aquela bandeira que é a simplicidade. Encerro dizendo uma palavra linda que um amigo espiritual sempre traz, o Ekenas, que é: na simplicidade encontraremos todas as respostas. E foi na simplicidade que nós descobrimos o significado de cada ação. Então, na ação da tua vida, faça as grandes transformações e você verá as grandes sementes, os grandes frutos brotarem. Um abraço muito grande a todos vocês, meu querido Luiz, paz, luz a ti e a você também. Uma semana linda e abençoada. Nos vemos.